E agora o espaço da última fronteira com Miguel Gonçalves. Vamos às últimas da investigação sobre a astronomia. Miguel, bom dia, bem-vindo. Falas muito aqui de maternidades de estrelas, locais onde elas nascem, mas parece que encontraste para aí uma maternidade esquisita e também uma coisa mais extraordinária, que é um exoplaneta que não deveria existir. Começamos bem esta manhã. São histórias fascinantes logo. E vamos ter muito coração, não sei se já repararam, vamos ter muito coração também nesta emissão, até porque esta primeira história leva-nos ao coração da nossa própria Via Láctea e vamos visitar 3 maternidades muito específicas que existem no centro da nossa galáxia, Sagitário B1, B2 e C, e esta região central da nossa Via Láctea, teoricamente, deveria ser o sítio perfeito para nós termos maternidades que dão origem a estrelas de grande massa. Quando falamos de estrelas de grande massa, estamos a falar de 8 a 10 vezes a massa do nosso Sol. Teoricamente. Porquê? Tem muito gás, tem muitas poeiras, que é aquilo que é fundamental para o nascimento das estrelas. As maternidades até têm tamanhos particularmente grandes, mas estas 3 maternidades, os cientistas descobriram que ali não nascem propriamente muitas estrelas de grande massa. E fizeram um estudo comparativo. Olharam para estas 3 maternidades, compararam com maternidades que não estão no centro da nossa galáxia, algumas delas até próximas de nós, do próprio Sistema Solar, e essas maternidades que estão fora do centro da galáxia até têm uma taxa de formação de estrelas de grande massa muito maior do que ali no centro. Portanto, há ali claramente um mistério. Então, o que é que os cientistas desconfiam possa acontecer? Esta imagem mostra-nos então essas maternidades. É que ali no centro da galáxia, para além de muito gás e poeira, nós também temos o quê? Temos muitas outras estrelas, é o sítio onde há a maior densidade de estrelas da nossa galáxia, e também, como os nossos telespectadores mais fiéis à última fronteira sabem, reside ali também o buraco negro supermaciço do centro da nossa galáxia, com mais de 4 milhões de vezes a massa do nosso Sol. Este estudo também tem este momento romântico. É que isto foi tudo descoberto por este telescópio aéreo, não é espacial, é aéreo, chamado Sofia, que já está na reforma. Portanto, isto é um estudo feito pelos dados de arquivo do Sofia, que olha para o universo no comprimento de onda do infravermelho. O infravermelho nós não conseguimos ver a partir da superfície da Terra. Temos que ir para altas altitudes da atmosfera ou para o espaço para ver. E foi então fruto desta investigação do Sofia, que eu continuo a achar que é um observatório espetacular. E então, o que dizem os cientistas é o seguinte: ok, tudo bem, no centro da galáxia temos muito gás, muita poeira, mas também temos muitas estrelas. E o buraco negro supermaciço, muito provavelmente, com a sua gravidade, consegue perturbar o suficiente estas maternidades estelares para impedir a formação de estrelas de grande massa. Não as deixa, por exemplo, colapsar para dar origem a novas estrelas e estrelas de grande massa. E, portanto, é esta combinação de muitas estrelas e, portanto, a gravidade destas muitas estrelas também altera a dinâmica dessas maternidades, mais o buraco negro supermaciço, que acabam por impedir a formação de estrelas de grande massa quando era natural elas estarem ali. Elas nascem nebulosas, parecidas com estas magníficas que nós estamos aqui a ver. Mas tu disseste também que tínhamos aqui outra história do exoplaneta que não deveria existir. Portanto, vamos ter o nosso sistema solar. Portanto, já reparaste, estrelas que deveriam existir e exoplanetas que não deveriam existir. São estas imagens, isto é uma simulação, uma ilustração desta história, que mostra um planeta gigante, gasoso. Gigante, estamos a falar de algo mais ou menos do tamanho de Saturno, mas apenas com 50% da sua massa. Ou seja, é um exoplaneta fofinho. Tem uma densidade muito baixa, mas mesmo assim, apesar de tudo, do tamanho de Saturno, que orbita uma estrela anã vermelha. É uma estrela que tem apenas 20% da massa do nosso Sol. É uma estrela pequenina e tudo o que dizem as nossas teorias da formação de planetas à volta de estrelas de pequena massa é que essas estrelas de pequena massa também não têm à sua volta os chamados discos de acreção com matéria, com gás e poeira suficientes para criarem planetas gigantes, gasosos. E, portanto, quando nós tentamos perceber o que deu origem a este planeta, as nossas teorias da formação planetária entram um bocadinho em contradição. O que é que os cientistas esperam para tentar dar mais algumas explicações para tudo isto? Analisar a atmosfera. Isto é muito curioso. Analisando a atmosfera e a composição química da sua atmosfera, nós conseguimos ter alguma ideia do núcleo, do tamanho do núcleo deste planeta. Este planeta já vai ser observado pelo telescópio espacial James Webb. Lá está, para tentar perceber exatamente o conteúdo dessa atmosfera, com maior precisão. Essa atmosfera, nós já sabemos, Daniel, que tem aqui um outro mistério. Quando olhamos para exoplanetas gigantes gasosos e para as suas atmosferas, todos aqueles casos que nós encontramos é de exoplanetas que têm temperaturas entre os 700 e os 1700 graus das suas atmosferas, ok? Este exoplaneta, aparentemente, tem apenas
uma temperatura de cerca de 150 graus. Portanto, tudo neste exoplaneta é misterioso. Para já a sua origem, a sua formação e esta atmosfera particularmente fria quando comparada com os outros planetas deste tamanho que orbitam outras estrelas. Certíssimo. E agora, aquilo que eu gosto muito, que é perceber como é que o investimento na exploração espacial, que às vezes levanta tantas dúvidas, mas depois como é que reverte e tem repercussão, de facto, na nossa saúde, em concreto, por exemplo. É aquela parte em que nós costumamos aqui dizer várias vezes, ir ao espaço dá saúde e faz crescer. Ora, literalmente, e vamos começar por tecnologia de radar. Tecnologia radar que a NASA já utiliza há décadas e décadas, por exemplo, para perceber a topografia dos planetas, por exemplo, para termos algumas outras indicações da própria evolução dos planetas. E houve um engenheiro do Jet Propulsion Laboratory, da NASA, que olhou para esta tecnologia de radar e para exatamente os sinais que nós podemos captar no comprimento de onda do micro-ondas e tentar perceber, será que isto tem algum tipo de aplicação para nós? Para nós, para a nossa própria saúde. E então o que eles fizeram, o que eles pensaram foi o seguinte, ora bem, respirar e bombear sangue são atividades que têm vibrações dentro do nosso corpo, que podem ser medidas. Atenção, vibrações pequenininhas. Por exemplo, quando respiramos, o nosso diafragma move cerca de 2,5 cm. O batimento cardíaco é 1 milionésimo mais pequeno do que este aumento do diafragma. Mas, graças ao investimento da NASA, precisamente em tecnologia de radar, o que este engenheiro da NASA foi tentar perceber se é possível construir um software e um hardware que consiga analisar continuamente o nosso batimento cardíaco e a nossa própria respiração. Houve uma empresa chamada Advanced Telesensors, americana, que disse que isto é capaz de ter muita piada, mas e se aplicássemos também para hospitais e para as nossas próprias casas? Então eles desenvolveram um instrumento chamado Cardio Monitor. E o que é que faz este instrumento? É precisamente uma pequena estação de radar que consegue ouvir, medir tudo o que é o deslocamento do nosso diafragma e do nosso batimento cardíaco, que já agora, Daniel, é único de cada um de nós. É uma impressão digital. Exatamente. Todos nós temos o nosso próprio batimento cardíaco e pulmonar. E o que faz é analisar, colocar numa base de dados, que depois temos de ver numa aplicação de smartphone. É utilizado já em hospitais, obviamente, para analisar continuamente o nosso batimento cardíaco e pulmonar. Grandes vantagens disto. Não precisas colocar nenhum aparelho. É menos invasivo. É menos invasivo, não precisas colocar absolutamente nenhum aparelho, porque ele está atento, no fundo, àquilo que é a vibração do teu coração e dos teus pulmões. E agora, lá em casa, podem-se perguntar, então, mas isto não se confunde com outros sinais, por exemplo, que nós temos em casa? Por exemplo, o micro-ondas, nós temos em casa, o frigorífico, quer que seja. Aí é que entra o algoritmo que foi desenvolvido pela NASA para diferenciar precisamente este tipo de sinais que são específicos cada um de nós. É este instrumento que nós estamos a ver, são cerca de 7 centímetros quadrados, é muito pequenininho, coloca-se uma espécie de uma base, olha, na parede de uma casa, por exemplo, num hospital, e está então continuamente a monitorizar os nossos batimentos. Isto não é um instrumento médico, é apenas de registro, para ver se há alguma variação grave do nosso batimento cardíaco ou da nossa própria respiração, e já foi desenvolvido ao ponto de até registar apneias, enfim, outro tipo de situações. Ir ao espaço dá saúde e faz crescer. Vamos ficar à espera então que isso apareça e seja comercial para nós. Miguel, obrigado, bom dia. Estamos a chegar ao final desta hora de informação no Bom Dia Portugal. Fazemos uma pausa e já regressamos com a atualização das notícias, atentos obviamente ao conflito entre Israel e o Irão. Até já.